Alguém, quando eu cheguei ali, me cumprimentou na entrada da igreja, na recepção. Quer dizer, olha só que coisa importante também. Alguém chega na igreja pela primeira vez, alguém é recepcionado, é abraçado, é direcionado, né? Então são várias coisas que são feitas. Mas a pergunta que eu te faço é: você já sabe o seu chamado? E após você identificar o teu chamado, você precisa saber que tem um preço para esse chamado. E aí eu quero falar de Cristo. Irmãos, a Bíblia diz que Deus, aprove a Deus ter moído Cristo, ter o esmagado. Imagine, irmãos, o Deus Pai olhando para seu único filho e tendo que fazer tais coisas, tendo que permitir que ele fosse esmagado, tendo que permitir que ele fosse rejeitado, tendo que permitir que ele fosse, irmãos, que ele sofresse, que ele tomasse 30 e 40 chibatadas menos uma, que ele carregasse uma cruz tão pesada, que ele passasse por tantas estações, até que ele chegou àquele Golgota. Imagine, irmãos, o preço desse chamado do nosso Cristo, carregando o peso dessa cruz. Imagine, irmãos, o cenário, lá no Getsemane, a última noite no Getsemane, a última vigília. Tenta imaginar um negócio desse. Ele com seus 12 discípulos, separadamente os seus 3, que ficavam mais próximos dele, e aí 1h e pouca depois ele volta, ele procura pelos seus amigos, e o texto vai dizer que eles estavam com os olhos sobrecarregados de sono. Mas não para por aí, e ele pergunta: meus amigos, vocês não podem vigiar comigo 1 hora de oração? E os olhos dele já estavam carregados de sono. Ele volta depois, e o texto vai dizer que eles já não estavam mais com os olhos apenas sobrecarregados de sono, já estavam dormindo, literalmente. E aí a Bíblia diz que de 3 horas da manhã em diante, irmãos, imagine o peso do mundo espiritual, imagine as trevas que já estavam ali, rodeando aquele monte, e de repente Jesus está orando, ele está orando, ele vai orando, vai dando glória, igreja. Ele vai orando, ele vai orando, ele está orando, ele está intercedendo, e de repente, ele vai falar assim: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, se for possível, mas todavia, seja feita a sua vontade. Glória a Deus! Glória a Deus! Aqui, irmãos, eu abro uma aspas para dizer para mim e para você o preço desse chamado ao ministério. Ele vai fazer tudo isso acontecer em nossas vidas. Você será traído, você será abandonado, você será decepcionado. Pessoas que você um dia achou que poderia te estender a mão vão dizer não para você. Irmãos, você vai ter momentos na sua vida que você vai olhar, vai procurar e não vai ver absolutamente ninguém. Absolutamente. A pessoa vindo vai estar do seu lado, mas você vai estar sozinho. Porque olha só, irmãos, Cristo é o nosso exemplo. Quando eu olho para esse texto do profeta Isaías, o profeta messiânico, e eu vejo o texto dizer que aprove a Deus ter permitido Cristo, o seu próprio filho, ter sido esmagado, rejeitado. Irmãos, ele foi traído. Agora, irmãos, vem comigo, tenta imaginar a última noite do Getsemane, quando o dia começou a clarear. Aí vem os seus amigos. Imagina isso, Judas era um dos amigos. Judas era um daqueles que comia na mesa.
assentava-se, tomava café da manhã, almoçava, viajava com Cristo, passeava, andava. E é o primeiro dos primeiros, quando o dia começa a clarear, é um dos primeiros que vem e dá o famoso beijo, o beijo da traição. Amados, se você tiver já estudado o panorama do Novo Testamento, você vai perceber uma coisa. Tem coisas que não estão relatadas na palavra, mas nós podemos entender que ele começa a apanhar ali no Getsemane. Irmãos, quando eu falo apanhar, não é como eu e você já apanhamos os nossos pais. Eu estou falando de uma agressão sem precedentes. Eu estou falando, aleluias, de uma guarda pretoriana, irmãos, guarda romana. Se você tiver algum dia acesso a um livreto chamado Mais que um Carpinteiro, do Joshua McDowell, você vai perceber, ele relata o sofrimento de Cristo desde o Getsemane, até que ele é levado para a cadeia daquela época. Ele começa a apanhar, irmãos, e ele vai apanhando, eles vão batendo, eles começam a cuspir no rosto dele. E aí, irmãos, eu vejo o apóstolo Paulo falando,